que é vulnerabilidade? Você sabe o que é vulnerabilidade? Se você for procurar no dicionário, você vai achar a palavra vulnerabilidade ligada à ameaça, a estar na defensiva. Mas vulnerabilidade que a gente vai falar hoje aqui é completamente diferente do termo de fraqueza, de ameaça. Pelo contrário, vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito. Quando eu comecei a fazer palestras em vários lugares do Brasil, através do Instituto Ana Carolina, quase todas as vezes que eu ia fazer a palestra, no final das nossas palestras, vinha uma pessoa falar comigo e se comunicava, falava assim: meu Deus, tu tem muita coragem de falar isso. Tu tem muita coragem. Eu não teria coragem que tu tens de falar o que tu falaste aí. E aquilo me impactou. A primeira vez que eu escutei foi uma senhora que chegou comigo no final da minha palestra e falou exatamente essas palavras. Eu não teria coragem de falar o que você falou. E eu fiquei pensando, fui para casa pensando nisso. Coragem. Por que coragem? Só porque eu falei de verdade, eu fui autêntico, fui realmente verdadeiro no que eu falei? Isso me despertou depois em outras situações que continuaram a acontecer. E eu comecei a pesquisar sobre esse termo. E eu encontrei um livro da Brené Brown, chamado A Coragem de Ser Imperfeito, Vulnerabilidade. Esse livro me impactou muito. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sabe aquela síndrome do super-homem, de você achar que você é o super-homem, dá conta de tudo? Você nunca está errado, você sempre é o perfeito, você nunca tem uma fragilidade, sempre quer mostrar para as pessoas que você dá conta de tudo. Ou a síndrome de Mulher Maravilha, você conhece? Conhece alguém assim, gente? Mulher Maravilha, dá conta de tudo, é firme e forte, é inabalável. Sabe o que eu percebi com o tempo, depois na minha trajetória, em outras palestras aconteceu a mesma coisa, mas que a minha vulnerabilidade se conectava muito mais com as pessoas do que as minhas fortalezas. Foi incrível, foi um divisor de águas para mim entender isso. Que eu ser autêntico, de eu mostrar quem verdadeiramente eu sou, porque isso para mim é o conceito de vulnerável, de vulnerabilidade. E talvez por isso aquela senhora lá na primeira palestra falou que eu era muito corajoso. Por que ela falou que eu era corajoso? Para vocês entenderem. Porque na palestra do Instituto Ana Carolina eu falo dos meus erros que eu tive como pai em relação à minha filha, dos meus arrependimentos, dos meus erros. E quando a gente toca num tema polêmico como é falar sobre suicídio, que foi no caso da minha filha, não sei se vocês sabem, mas para quem não sabe, o Instituto Ana Carolina, ele tem esse nome em homenagem à minha filha, Ana Carolina, que se suicidou em 2017. Eu, depois de passar por um período muito forte de ressignificação na minha vida, eu resolvi fundar o instituto que tem o nome dela, Ana Carolina. É assim eu pude realmente ressignificar a minha vida, ajudando outras famílias, outros adolescentes, já que eu não poderia mais fazer nada por ela. E isso tomou um novo rumo na minha vida. E fez mostrar que a minha vulnerabilidade também fazia conectar com as outras pessoas para saírem do seu silêncio. Gente, quantas pessoas eu conheci depois disso? Eu mostrando a minha vulnerabilidade, quantas pessoas, sem eu perceber, eu toquei e as pessoas começaram a se sentir encorajadas também para falar do que estava acontecendo com elas. Um pai, uma mãe, muitas das vezes, que falava que era um mistério falar sobre isso, ninguém poderia falar sobre esse tipo de tema dentro da família. Era algo sagrado, era algo extremamente proibido até falar sobre isso. Quando as pessoas, famílias, pais e mães começaram a ver eu falar sobre isso, foi incrível o que aconteceu. As pessoas começaram a entender que elas precisavam falar sim sobre aquilo. Que havia um sofrimento muito grande, que só aquele sofrimento delas não falarem o que estava acontecendo gerava um sofrimento muito maior para toda a família. Isso para mim foi libertador. Porque eu entendi que a maioria do sofrimento ligado a essa polêmica do suicídio era exatamente pelas pessoas se fecharem e não falarem. Falar, mas falar com responsabilidade, claro. E foi que eu percebi essa conexão com as pessoas. E foi que aos poucos eu fui entendendo o que aquela senhora lá atrás falou sobre coragem. E eu falo para você agora, pai, mãe, um adolescente que está me escutando aí, filho, se você se sente infeliz, se você se sente sobrecarregado, se você
quis realmente um dia falar sobre esse assunto que tanto te aflige e por medo de ser criticado, e eu te entendo, eu aprendi a entender isso, por medo de ser criticado, da rejeição, muitas das vezes você se fecha e não fala e acaba aprofundando ainda mais o teu sofrimento. Eu quero te dizer que eu te entendo, porque eu vivi isso e vivo até hoje todos os dias. Só que as pessoas, como eu falei, quando elas veem, agora como eu estou falando sobre isso de uma maneira clara e aberta, abrindo meu coração para vocês, as pessoas entendem o que é realmente ser vulnerável e o que é realmente ter coragem para ser vulnerável. Então eu te conclamo e eu realmente te convido a ser quem verdadeiramente você é. Abre o teu coração, coloque-se para fora. Lógico, você vai falar isso não é para qualquer pessoa, você não vai se expor, mas falar para pessoas que tu confia. Nós aqui do Instituto Ana Carolina, nós estamos abertos. Entre em contato com a gente. Aqui embaixo eu estou deixando aqui o nosso Instagram, @Instituto Ana Carolina. Nós temos um link, você pode entrar em contato com o Instituto e nós vamos ter um imenso prazer de te ajudar, de te acolher. Famílias, jovens, pai, mãe que está me escutando, entre em contato com a gente. Entenda que existem pessoas sim, que entendem o que você está passando e querem te ajudar. Muito obrigado, fiquem com Deus.